Olá, tudo bem? Vocês estão hoje com Mulheres de Impressão aqui no Printcast. Jéssica Nittoli, Renata da Flon vão contar pra gente como que é esse projeto, quais os objetivos, vão falar um pouquinho da vida delas, de onde que o projeto quer chegar. E para vocês que não sabem, o Printcast começou no Dia da Mulher, dia 8 de março de 2022. Então tem tudo a ver, a gente está aqui com elas duas e ajudando a promover o MDI. Já pegou a sigla, você foi rápido. Já peguei rapidão. Gente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e a gente conversar e trazer para o pessoal do Printcast o que é o MDI. Eu que agradeço pelo convite, né, de poder estar aqui, contar um pouco da história do projeto. Todo o projeto começou, né, ali com a Rê, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o agradecimento todo é nosso, tanto da Nittoli quanto da Holográfica, acredito. Obrigada pela oportunidade, muito bom vocês estarem dando visão, não só no movimento novo que está chegando agora, mas para nós mulheres numa indústria tão dura que nós vivemos, né? Eu sou Renata da Flon. A gente agradece muito, tá? Imagina. A participação de vocês. Não sabemos, não combinamos, não falamos se é o primeiro podcast que vocês estão batendo um papo sobre o LED de impressão ou não, mas seja como for, se for o primeiro, ok, se não for também é mais um para contribuir com a causa. E antes da gente entrar no assunto LED de impressão, eu não posso deixar de fazer o nosso patrocinador, não. Você faz o podcast acontecer, senão a nossa verba é cortada. Então, primeiramente, agradecer aí a Papyrus, que está sempre aí com a gente, a Cor e Processo, a Croma Microencapsulado, a Eurostar Duplicop, a Semic Tintas Gráficas e a Top Coat que eu levo aqui no meu peito, que ainda está tendo a promoção de 2 ingressos para o Fernando Pim, corre lá que logo vai se encerrar. E vocês podem ver aqui compondo o cenário. Não estou fazendo a Top Coat, que foi ganhador como melhor verniz para embalagens do prêmio em Balius. Olha para aqui para todo mundo ver, tá bom? Meus nossos patrocinadores, muito obrigado. E também não poderia deixar de agradecer, estamos aqui gravando na Nittoli, né? Vocês não cederam esse espaço, muito obrigado, Jéssica. E a Renata, que é carioca, vocês já perceberam um pouquinho, né? Veio aqui para São Paulo para estar fazendo, entre outras coisas, né? Mas encaixou ali a gravação conosco. Renata, muitíssimo obrigado, tá? E para a galera conhecer um pouquinho vocês, por mais que vocês estão sempre quer na o rede. Donuts. Os donuts, né? Mas vocês estão ali na rede, mas vocês vão se apresentar para a galera conhecer. Mas antes, a Renata muito bem me alertou, está aqui do meu lado e eu estava esquecendo. Empreendedorismo Tem um patrocínio feminino da Good Cop esse episódio. Aqui, deixa eu até levantar. Fugiu. São esses donuts bonitões aqui. Uau! Tem aqui, ó, Pink Lemonade, Ninho, Prestígio, Alfajor. Nossa Senhora. Caso queiram comer agora à vontade, senão depois a gente pode nos deliciar com os mesmos. Good Cop, obrigado por alimentar-nos nesse episódio. Enfim, vamos lá, conhecer um pouquinho vocês, para quem não conhece vocês. Quer começar, se quiser começar, fala um pouquinho da Jéssica, como começou, depois Pode da Renata, ser. também, por favor. Pode ser. Bom, sou Jéssica Nittoli, né, para quem não conhece, da Nittoli Indústria Gráfica. A Nittoli tem 55 anos de história, né, então fundada pelo meu avô, né, tocada pelo meu pai durante muitos anos. E desde então a gente segue eu, meus irmãos e a Valéria, né, como sócios e diretores da empresa. Comecei na Nittoli como estagiária de design gráfico lá atrás, quando eu só queria um estágio para a faculdade. Peguei gosto, né, pelo todo o processo, por todo o negócio. Hoje eu toco toda a área de pré-impressão, desenvolvimento de embalagem, desenhos de embalagem e a comunicação da empresa, né, que no final ali já fica tudo meio junto, né, pré-impressão com criação, então o marketing no fim vira da pré, né. Então hoje eu sou responsável também por toda a comunicação da empresa, parte social, endomarketing, né, então o marketing também é muito importante, o marketing interno. Então além da gente falar para fora, né, da empresa, eu faço um trabalho bem legal com os meus colaboradores hoje internamente, né? Então, um resuminho aí do que eu faço. Rê, pode ficar com a palavra. Bom, eu ia ser médica. Ser médica. Esse que você está de branco? Pois é homenagem. E a gráfica tem 30 anos, a holográfica. E quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, meu pai falou, vai passar umas férias lá comigo. E eu nunca mais saí.
Eu me apaixonei quando eu vi um papel entrar branco e sair colorido. Eu fiquei encantada e eu não tinha noção do que era. E o amor só cresceu. Tô lá há 27 anos. Sou apaixonada pelo que faço, pela gráfica. Ainda meu pai tá comigo, graças a Deus, né? Tem essa sorte, né, Jé? Sim, sem dúvida. E nós somos uma gráfica especializada em embalagens especiais, presenteáveis, material de ponto de venda. Ficamos no Rio de Janeiro. Eu sou formada em marketing, pós-graduada em gestão e pós-graduada em empreendedorismo. Cuido da operação e comercial. Meu pai cuida de financeiro, pessoas e ele é uma inspiração. Quem conhece a figura sabe o que eu estou falando. E da gráfica surgiram outros projetos também, né? Eu tenho uma consultoria de embalagem para pequenas e microempresas chamada Embala Melhor. E o Embala Melhor nasceu que eu era muito procurada por pessoas para ajudar nas embalagens de empresas que estavam nascendo, né? E a dificuldade que é que você acertar na primeira embalagem, né? E aí o meu marido um dia virou para mim e falou assim: cara, você fica de noite. Você está fazendo de graça? De graça, trabalhando para todo mundo, dando dica, arrumando fornecedor, não sei o quê. É meu, eu sou assim, eu gosto de ajudar. Mas ouvi ele também e comecei a fazer esse trabalho, que tem um lado filantrópico, porque eu cobro muito pouco, mas a satisfação que eu tenho em ver empresas nascendo com uma embalagem correta, sem jogar dinheiro fora, sem ser passado para trás, é muito recompensador. E sou mentora de mulheres também, não posso falar de mim sem falar disso. Eu faço mentoria voluntária para mulheres que estão saindo da universidade. São mulheres normalmente de baixa renda ou situação vulnerável. Normalmente elas são as primeiras da família a entrarem numa faculdade, a saírem de uma faculdade. E eu faço um direcionamento de carreira, de como se conduzir uma entrevista de emprego, ou se já está empregada, como se portar para conseguir crescer na carreira, enfim. E isso é um trabalho que eu amo fazer. É muito gratificante para mim, principalmente sendo mulheres, né? Então, resumidamente, é isso. Eu tenho outras funções também. Sou membro do Conselho de Mulheres da Federação das Indústrias. Acabei de ser eleita diretora do Conselho de Administração também da Federação das Indústrias. E eu amo a indústria. Então, e amo a indústria gráfica mais ainda, né? Então, é um pouquinho de mim. E ainda precisa um tempinho para gravar com a gente. Claro, sempre tem tempinho. Que honra, né? Vamos aproveitar muito bem esse momento. Enfim, bacana ter compartilhado com a gente, né, um pouquinho da história de vocês, que é para a gente estar né, quem está nos assistindo, tá sabendo um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho das mulheres de impressão, como surgiu Mulheres de Impressão, o objetivo, falar um pouquinho do evento que está se aproximando, em novembro, né? Enfim, Mulheres de Impressão, fala pra gente como é que surgiu, Renata. Vou resumir, tá? Em 2018, eu fui para uma viagem nos Estados Unidos, no Texas, da indústria gráfica, que era de todas as Américas, iam gráficas para ouvir sobre diversos temas, diversos segmentos. Um evento incrível, sem ter o que falar, perfeito. E aí, entre as palestras, você tinha um momento de networking com as gráficas para você trocar experiências, que é uma das partes mais legais, né? Essa troca de experiência. E aí eu comecei a abordar as pessoas, enfim, de diversos países, e normalmente homens, porque são mais homens, né? E eles me respondiam, eles me evitavam, eles me respondiam entre linhas, e assim, 1, 2, 3, 4, 5, cara, tem alguma coisa errada, peraí. Não. Tá acontecendo, né? Que esse povo não me trata. E aí eu fiquei encucada com aquilo, né? E aí comecei a puxar a conversa tava com a Grazi da Valprint, comigo também, e comecei a conversar, Grazi. Aí ela, Renata, estranho, né? Eu não vivenciei isso também, enfim. Passou. Aí acabou o evento, eu fui tirar umas férias em Miami, e aí eu tava na piscina, assim, e eu pensei,
Eu sou mulher, estou puxando conversa com homens no Texas. É isso, o contexto é esse. O fato de eu, uma mulher, estar abordando o homem, né? E aí, na mesma hora, escrevi um e-mail gigante pro presidente da empresa que eu tinha conhecido. E aí, aquela coisa, mulher com raiva, né? Digita raiva. E escrevi muito para ele, falando que tinha sido muito constrangedor, assim, foi muito ruim a minha experiência nesse quesito do evento. E pedi que se ele pudesse fazer um jantar ou um almoço, enfim, na edição do ano seguinte, que eu gostaria de ajudá-la, inclusive, a organizar. E aí, na mesma hora, ele me respondeu dizendo que eu estava coberta de razão, que fazia total sentido isso, que realmente tem essa coisa opressiva, né? Maravilha. Aí, em 2019, eles me convidaram para ir para o evento, eu estava grávida de pouco tempo, meu médico não deixou eu ir. Mas o jantar não aconteceu. O evento aconteceu, mas o jantar não aconteceu. E aí a coisa passou. Veio pandemia, enfim, as coisas foram acontecendo. No ano passado, eu entrei para o Conselho de Mulheres da Federação das Indústrias e ali eu vi que eu tinha mais um propósito na minha vida, que era falar de mulheres, falar com mulheres, falar para mulheres. E isso foi, assim, transformador. E aí eu comecei a conversar, vou falar o nome das pessoas aqui, porque são pessoas importantíssimas para o início do Mulheres de Impressão, que um é o Paulo Faria, da Koenig Bauer, que é um grande amigo meu, e Paulo, desde o início, me deu uma super força. Paulo, inclusive, que me apresentou Jéssica, e várias mulheres do grupo hoje. E a Érica Navarro, que é gerente de marketing na Suzano. Não é gerente de marketing, eu sei, é gerente de outra coisa, Érica. Fugiu o nome. A gente corrige na legenda depois. Da Suzano, que é também uma grande amiga. E quando eu conversei com ela, falei sobre o projeto, ela falou: Renata, você precisa levar isso pra frente. Enfim, foi daí que começou. De uma experiência, de certa forma, apesar do contexto, uma experiência boa e um evento bom, mas uma experiência não tanto boa. E aí foi quando você teve o Insta-Ala e começou a trabalhar isso, e quando você entrou na federação como conselheira, foi agora. Foi. Depois de ouvir tantas histórias na federação de conselhos, porque o conselho lá no Rio de Janeiro, eu não sei como funciona aqui em São Paulo, mas lá no Rio são vários braços, né? Esses últimos 6 meses é um ataque ao feminicídio, que lá no meu estado é muito alto e tem crescido. Então, tem sido feito diversas ações para diminuir esse feminicídio, inclusive com os times de futebol. A ministra esteve com a gente semana passada lá no conselho. Então, são várias ações que a gente pega. E uma delas, a gente tem participação de pessoas inspiradoras, né? Mulheres inspiradoras, e a que mais me impactou foi a Renata Malheiros. Não sei se todos conhecem, é do Sebrae Delas, lá de Brasília, uma mulher que fala sobre a mulher e sobre o empreendedorismo feminino, né? Hoje quase 50% dos empreendedores do Brasil são mulheres, né? E nós nos dedicamos 17% a menos para as empresas por conta da nossa carga, que eu não gosto de usar essa palavra, né? Da nossa segunda ação, que é cuidado com a casa, família, filhos, que é a nossa realidade, né? Então, a gente se dedica 17% menos porque existe uma sobrecarga maior de responsabilidade fora da empresa, né? Exatamente, é isso. E ganhamos também 21% menos na indústria do que os homens em cargos equivalentes, né? Eu só queria fazer uma observação aqui. Desculpa, quando você cita indústria, não necessariamente indústria gráfica, você está falando de modo geral. Indústria gráfica. Não, desculpa, indústria. Indústria gráfica, a gente não tem dado nenhum sobre a participação de mulheres. Tipo de pesquisa. Ainda não. Muito baixa. A gente pesquisou bastante até para conseguir fazer a comunicação disso sobre o evento, trazer esses dados, e é bem complexo achar esses dados da indústria gráfica em si. Sim. Aí você vai para mecatrônica, engenharia elétrica, tudo, você tem muito dado, né? Mas na gráfica a gente tem baixo. Inclusive, Julião que me ouve, a Bigraf, está comprometido com a gente. Ele vai incluir no estudo setorial do ano que vem pesquisas específicas falando sobre gênero, né? Mas deixa eu só fazer um parêntese aqui. Quando a gente fala dessa coisa de mulher e homem,
deixar muito claro que o Mulheres de Impressão é um movimento feminino. A gente aqui tem os homens como os nossos aliados. Exato. Como eu citei o próprio Paulo Faria aqui, que foi um grande aliado. Então, não existe no Mulheres de Impressão nenhuma pretensão de não queremos os cargos dos homens, queremos... Não é isso. A gente quer ter representatividade, uma representatividade maior, né? Não só na indústria, nas gráficas, mas nos sindicatos, nas associações. A gente quer ser ouvida, porque a gente tem muita coisa boa para falar, né? Então é muito importante a gente entender que homens e mulheres se complementam. Isso é real. Sim. Isso é real. Então é bacana. E o Mulheres de Impressão está vindo para provar isso, que é possível a gente fazer essa mescla, né? Sim. Não, esse dado que eu trouxe, 50% hoje da questão de empreendedorismo, 50% está mulheres, né? Sim. Vou fazer uma pergunta, e até para a gente tentar extrair um pouquinho mais disso daí. Acredito que seja a realidade geral brasileira, mas falando de mulheres, obviamente, né? Você acha que a maioria dessas empreendedoras, eu sei que isso acaba sendo um gatilho para qualquer tipo de empreendedor, muitas vezes por necessidade, vou lá montar um negócio. Mas você acha que mulher é muito mais, às vezes porque não tem um amparo do marido, porque foi abandonada, ou porque justamente não teve muitas oportunidades no mercado de trabalho, e aí a única saída, ou uma das únicas saídas, é empreender? Mesmo começando de uma questão informal, mas hoje a questão do MEI já facilitou bastante, para o processo internacional, enfim. Você acha que é mais ou menos por aí que é esse número, que isso acontece, ou não? É porque realmente as mulheres estão, não, vamos lá, vamos protagonizar, não é necessariamente só porque é o único caminho que tem, ou porque eu preciso literalmente disso, que ninguém está aqui para me ajudar. É uma iniciativa porque o contexto, o ecossistema, o Estado, seja como for, está favorecendo esse mercado feminino. Assim, o que eu vejo, principalmente, tem chama Rede Mulher, não sei se vocês conhecem, da Ana Fonte, você conhece? Já ouvi falar. Ela é assim, incrível, e ela estuda sobre isso, né? Sobre o gênero, sobre as mulheres. E são vários cenários, na verdade, né? Quando você se forma, você começa a trabalhar, se você tem filho, a grande parte dessas mulheres, elas deixam de trabalhar para cuidar dos filhos. Só que aí, quando eles atingem uma certa idade e elas querem voltar, elas já estão há muito tempo fora do mercado. Não conseguem. Não tem recolocação. recolocação. Se recolocar. Isso é bem comum, né? E tem vários tipos. Tem o empreendedorismo, quem tem a veia de ser empreendedor, sim, né? Sim. Tem isso também. Mas eu acho que a maioria, realmente, eu não sei, estou falando acho, não gosto de usar essa palavra, mas é porque eu não sei te dizer um dado exato dessa quantidade. Mas acontece bastante esse cenário. Acontece muito delas começarem a trabalhar, engravidarem e serem mandadas embora na volta. É bem comum ainda, é triste. Quando elas são mais velhas, elas não conseguem recolocação, né, a partir de uma certa idade. Homens e mulheres, né? Mas as mulheres, as mulheres mais ainda, exatamente. Porque aí às vezes você não tem, se é do comercial, aí você não tem uma beleza física, né? Ainda tem isso, ainda tem o julgamento ainda pelo estético, né? Então são várias variáveis assim que a gente precisa, oportunidades mesmo, né, Robson? Hoje as coisas estão mudando e a nossa ideia com Mulheres de Impressão é que realmente mude. Mas ainda existe Você pretende aquela pergunta, quando você vai fazer uma entrevista de emprego e você é nova, você pretende ter filhos? Ou seja, não quero você aqui não. Você vai ficar grávida, ficar 4 meses fora? Né? Inconscientemente é essa a pergunta. Então, isso é real. Ou então já buscando um perfil de mulher casada com 2 filhos. Já estabilizada, já estruturada, para não ter que ter talvez esse certo afastamento. E aí você entra em outras questões, os assédios. Sim. Exato. Quantos você já sofreu? Só de olhadas? Muitos. O tempo todo. É o tempo inteiro. A gente sabe, né? A gente percebe, né? Por observação. O curioso de tudo isso tem um outro lado. Eu estava conversando com um empresário outro dia e ele queria dicas como que ele contrataria alguém para um departamento-chave
que é estratégico na empresa. E na ocasião, nós estávamos em 3 amigos junto com ele, e foi ponto comum de nós 3, você tem que contratar uma mulher. Porque naturalmente, qualquer projeto que uma mulher vai liderar ou vai criar, ela vai pensar em todas as variáveis, porque isso é a natureza da mulher. Qualquer mulher, mesmo uma mulher que não teve filhos, ela sabe que ela tem que prever um monte de situações e um monte de estruturas. Então, naturalmente, a mulher manja de logística, de suprimento, ela faz uma antecipação de riscos, isso é natural. Perfeito. Então, em posições estratégicas, onde você precisa de um pensamento estratégico, a mulher vai muito bem. E isso é um contrassenso com essa ideia, quer dizer, o contrassenso é a ideia de, eu vou contratar, mas ela pode ficar fora por uma questão de gravidez, de cuidar dos filhos. Infelizmente isso acontece, a gente tem uma legislação também trabalhista que ela é, de certa forma, punitiva para quem contrata. A gente precisa encontrar um meio termo de flexibilizar para favorecer a empregabilidade. Mas é inegável a contribuição que a mulher dá. A gente no Printcast teve a sorte ou a casualidade de ter começado num Dia da Mulher, e isso foi muito bacana. Para a gente sempre foi valor, principalmente do Robert, ele sempre me chama a atenção, me puxa a orelha assim, cara, nós estamos com poucas mulheres, e é difícil trazer mulher para conversar, porque muitas vezes a gente ouve assim, eu acho que eu não posso, eu acho que não é legal. Isso é um reflexo da indústria masculina que a área gráfica se tornou. Porque daí elas talvez têm receio de aparecer e de falar e talvez pensar, putz, será que eu tô falando alguma coisa errada? Será que tá certo isso que eu tô fazendo? E ter esse medo mesmo. Uma questão de ser julgada. Ser julgada, exato. É cultural isso. É cultural. Cultural. E até mesmo nas mulheres que a Rê conseguiu reunir, que são muitas, né? A gente, Conseguimos. Né? Nós conseguimos reunir. A gente vê já esse sentimento dessas mulheres. Quando entram no grupo ou quando vê o movimento acontecendo e falam exatamente isso. Tipo, nossa, que bom que isso está acontecendo, porque eu nunca tive coragem de falar. Eu nunca tive coragem de mostrar quem eu sou. Então, isso é muito importante. A gente, né, vai falar em primeira pessoa, né? Eu acompanho umas pessoas, eu até citei para você alguns nomes. Renata, eu a sigo ali, eu vejo algumas postagens da Renata, assim como de outras mulheres que estão no grupo de impressão, mas tem muitas mulheres que apareceram que nunca tinha ouvido falar, não conhecia, não seguia. Enfim. Muitas. Isso é muito bom. Isso é muito legal, que realmente tenha voz, que apareça, que mostre a tua competência, enfim, que mostre. Eu acho que esse é um dos objetivos do Mulher de Impressão, dentre outros, né? Uhum. Tu comentou como surgiu a ideia do Mulher de Impressão, mas agora, daqui para frente, vamos dizer assim, o que o Mulher de Impressão ele tem de escopo, tem de objetivo ali para fazer junto ao mercado? Olha, primeiro eu vou te falar que você tem aí pelo menos uns 200 episódios garantidos só com as mulheres que a gente tem. Exatamente, porque olha, tem mulher. Gente, tem cada uma tão porreta. Pode falar palavrão, gente? Desculpa, eu sou carioca, falo muito palavrão. Nós estamos em casa. Cada mulher, assim, incrível. De verdade, é contagiante, assim. Primeiro a empolgação delas, quando elas chegam, quando os primeiros contatos que eu fiz, assim, eu não acredito que isso está acontecendo, que a gente vai ter esse momento, assim, e eu tô falando de mulheres, hoje somos 70 gráficas, com quase 4 bilhões e meio de faturamento conjunto em 70 gráficas. 4 bi e meio. Então, são mulheres representativas. E você ouvir isso de uma mulher dessa, dizendo que ela esperava, sonhava com um momento desse, de ter o holofote virado pra gente. Sim. Demais, né? Sim. Eu tenho dado IBGE, né, que mais de 70% da geração de emprego é em empresas médias pequenas. Tem muitas mulheres em empresas médias pequenas que não têm essa voz, nunca aparecem,
e é extremamente competente. Já porque ela está numa empresa média pequena, eu até não concordo às vezes quando uma pessoa fala, pô, uma microempresária, uma pequena empresa. Não, uma empresária é grande, a empresa é micro, a empresa é Sim, pequena. exato. Né? E eu acho que o movimento ele vai dar, seguramente vai dar voz para essas mulheres, equidade ali na questão de estar expressando, falando. Fala dos objetivos. Você, nossa, quem não sabe, Jéssica cuida de toda a parte de comunicação do Mulheres de Pressão, redes sociais, está fazendo um trabalho. Mila também. Lindo. Ralando domingo à noite, ela tá lá fazendo, programando postagem. Como é que é o nome da sua agência que você me falou? Eu vou fazer propaganda. Vai fazer propaganda, chama assim, do Oppo Design. A do Oppo tá mandando super bem na comunicação. Não, e foi muito louco, porque quando a Rê entrou em contato comigo, porque foi via Paulo, nunca vou esquecer que o Paulo, acho que comentou num vídeo meu, que eu publiquei da Nitoli. E me mandou o vídeo. Olha que mulher incrível. E aí ele falou assim, ó, pro seu clube, alguma coisa assim. Eu falei, quem é essa pessoa que o Paulo tá mandando meu vídeo, comentando ainda pra eu ver? Eu falei, ué. Aí passou, sei lá, alguns minutos, algumas horas, ela me manda um oi no WhatsApp. Ou no Instagram mesmo. Jéssica, me passa seu contato, preciso falar com você. Tô fazendo um movimento e tal. Na hora que eu vi tudo isso acontecer, é um movimento, né, onde a gente inspira as mulheres e dá voz para essas mulheres, né, do mercado gráfico, e que a gente vai fazer um evento para essas mulheres poderem se conhecer, né, porque no fim elas não se conhecem, né. O meu ciclo de comunicação de gráfica, eu comentei até com você, o pessoal que foi com a gente na Drupa, são os amigos que eram do meu pai, das gráficas próximas, e que a maioria delas são lideradas por homens e tudo mais. Então estava eu na Drupa com 7 homens, adoro todos eles, não estou falando isso, mas a Luísa também da Escala 7, que também cuida da parte para impressão, mas só. Então eu vi esse mundo, eu falei, nossa, é engraçado, eu não tenho com quem trocar figurinha, né? Tipo, sobre verniz, sobre papel, sobre acabamento. Até mesmo esses dias a Fê da Brogotá, eu nunca achei que eu ia conversar com a Fernanda da Brogotá. Fernanda Castro. Exato, sobre cuidados de máquina. Como que você cuida da sua máquina, Jé? Porque a gente tem a mesma máquina. Falei, meu, que legal, que troca rica. Porque, querendo ou não, a gente é ali de porta a porta, como se fôssemos concorrentes de frente a frente. Então, a gente tem aquele receio, né? Tipo, ai, meu Deus, vou falar com a outra gráfica. E não. O que isso está se transformando é que a gente está se unindo e a gente não está precisando dos contatos dos pais, dos tios, dos primos, dos avós ou dos homens da empresa para a gente conseguir se colocar ali como tipo, essa posição. Então, o objetivo de tudo isso é isso que a gente já está vivendo, muito antes do evento acontecer. Começou muito com essa troca. Existe uma troca muito grande no grupo de dicas, fornecedores. Existe uma troca muito grande, principalmente dos fornecedores, né? Indicação de fornecedor, olha, eu estou trabalhando com esse aqui, olha que legal, sugiro. E aí eu mesma já procurei indicações que estavam rolando ali de fornecedor e outras também, que eu sei, inclusive do Nordeste, veio pegar fornecedor no Sul, enfim, tá uma troca-troca. Alta ajuda. Eu já indiquei cliente, tinha um cliente meu aqui de São Paulo que precisava de uma coisa por um prazo que eu não conseguia atender. Foi mesmo. E aí eu indiquei. Você mandou no grupo. Ele fechou com você? A Tati que estava falando com ele, porque como ela é representante, né? Ela, opa, eu atendo, já entrou em contato, então Foi. assim. Então, até isso, né? Indiquei um cliente do Sul, lá de, que era a cidade, eu não lembro, também já está conversando com a Mídio, para ver se fecha na Mídio. E isso é muito legal, porque aquilo, a gente é concorrente dali para fora, exato, na hora de enviar proposta, melhor desenvolvimento. Só tem gráfica boa ali, cara. Só tem gráfica top. E essa ajuda é assim, ninguém quer ser melhor do que ninguém. E isso é muito bacana, porque às vezes rola essa coisa do masculino, com todo respeito a vocês, essa coisa do quem tem mais, quem é maior, quem tem mais máquinas. Desculpa, a gente tá cagando pra isso. Entendeu? A gente tá ali, é um ambiente, tem gráficas gigantes, tem gráfica pequena do interior, e elas se conversam, cara, elas trocam
Às vezes o pequeno tem uma política de endomarketing, uma ação que faz que o grande olha e fala, puta, não faço isso aqui. Estou dando bobeira, vou copiar e tal. Então, esse foi o objetivo principal, né, do Mulheres de Impressão, gerar essa troca. Mas a gente tem esse fortalecimento, né, das mulheres na indústria. Como você falou, vocês quase não conheciam mulheres. A gente também não. Não, eu vi muitas mulheres ali que eu realmente não conhecia, mas tantas outras que eu conheço. Sim, tipo, sim, a Fernanda é uma dessas que eu conheço. Não, sim, bastante mulheres ali. existem nomes chaves que, obviamente, a gente acaba sabendo. Que eu realmente não conhecia. Mas E de empresas que eu também não propriamente eu mesma. Isso. Gráficas que eu nunca tinha ouvido falar. Gráficas de outros estados gigantes, que são comandadas por mulheres que eu não fazia ideia que existiam. Olha isso foi muito forte. Essa né? Democratização. Né? E esse network genuíno, que é aquele network que você, de uma forma genuína, né? Acaba entregando muito valor, né? Acaba sendo algo de muito interesse, não só interessado em estudar, mas de entregar. Exato. Isso fortalece cada vez mais. Né? Exatamente. E essas marcas que estão com a gente apoiando são muitas. Isso está sendo muito incrível, esse movimento. Os patrocinadores estão chegando para a gente. Eu quero fazer parte. Eu quero mudar, inclusive, aqui dentro da minha empresa. Né? Porque acaba que, principalmente as equipes comerciais, você percebe que você recebe de fornecedor aqui. Quantas são mulheres? Minoria. Não tem, mas por quê? Não é à toa. Porque eles têm o receio de botar uma mulher na linha de frente, chegar na gráfica e sofrer uma situação desagradável. Isso acontece. Sim. Isso acontece. Mas assim, a gente já é casca grossa. A gente cria uma casca desde pequena. Não adianta. A gente passa por diversas coisas. Muito choramos, né? Muitas dores. Muito. Mas a gente aprende a lidar. Só que isso tem que mudar. Não dá mais para ficar brincando. Renata, o que você está fazendo aqui, Renata? Numa feira? Não tem filho para criar, não? Não dá, gente. Não dá. Acabou isso há muito tempo. Há muito tempo. A gente precisa abrir espaço para o novo, para uma forma nova de pensar, né? E entender que nós somos muitas vezes mais capacitadas, inclusive, do que os homens em termos de estudo, né? O homem normalmente termina a faculdade, a gente faz 2, 3 pós-graduações, vai estudar fora, porque a gente quer se provar o tempo inteiro. Isso aí. Isso é cansativo. Tá cansada. Eu tava falando de mestrado hoje. É isso. Não sei que horas eu vou poder, mas eu quero. Então, o Mulheres de Impressão muito chegou complexo. por isso, né? E é interessante dizer que esse ano ele começou com as lideranças, né? A minha ideia era começar com diretoras e presidentes das gráficas, porque não adianta você querer começar já querendo abraçar o universo, né? Você precisa primeiro ver se está dando certo, como é que a coisa vai se estruturar. E esse ano era para a gente criar isso, esse vínculo, e para pensar para os próximos anos, porque o Mulheres de Impressão ele vai perpetuar, ele vai ter desdobramentos, né? O primeiro fórum da marca lindíssima que Jéssica e Mila fizeram, que vai ser dia 1º de novembro, tive que levar para o meu estado o evento, né, gente? Rio de Janeiro. Desculpe os feios, mas nós somos muito bonitos. E a gente vai fazer nosso primeiro evento lá, uma tarde de palestras com temas que essas líderes escolheram. Isso é uma coisa que falta na nossa indústria. A gente ouvir o que o gráfico quer. O que você quer ouvir, né? Falta. Não falta? Os eventos vêm prontos com temas que a gente está cansado de ouvir. As mesmas coisas. Mesma coisa. Às vezes as mesmas pessoas falando. Os mesmos palestrantes. Estava pensando nisso aqui. Era bem que eu não falei, deixa vocês falar. As mesmas pessoas. Muitas vezes. Você não tem uma renovação, tem gente. Aí você fica, putz, eu tenho que ir, né? Eu tenho que ir. Porque eu represento a Anitta, eu represento a holográfica, eu tenho que estar lá, né? Aí no fim você fica... Mas são as mesmas opiniões se repetindo. Inclusive, essa é a razão de vocês, de certa forma, também a nossa razão. Porque a gente olhou para isso no mercado
O Printcast começou há 2 anos e meio atrás, mas um pouco antes disso, a gente já estava discutindo, poxa, 6 meses antes, tem milhares de pessoas sensacionais que precisam vir falar no mercado. E não tem voz. A gente começou com uma mulher no dia 8 de março, mas nós temos excelentes mulheres que passaram pelo Printcast. Depois eu faço questão de passar os contatos para vocês. Acho que vocês vão adorar. Tem uma história que foi sensacional, que aconteceu em 2010. Eu dava aula na escola gráfica da Fundação Bradesco e eu levava alunos para visitar gráficas. E tinha uma moça que era impressora, ela tocava sozinho uma máquina 5 cores offset. E ela tinha um ajudante. 2010. E era um japonês. E eu pensei, tá tudo esquisito aqui. Porque quem está tocando a máquina é uma mulher e o ajudante é um japonês. Pouquíssimas vezes eu vi japonês tocando máquina, impressora. E eu tinha algumas alunas, alguns nomes eu gravo, a Tereza Piauilino, a Fernanda, elas ficaram assim, surpresas, totalmente surpresas. Elas chegavam para mim assim, professor, é uma mulher. Eu falei, então vamos lá. Aí a gente foi conhecer, por acaso ela já participou do Printcast, que é a Camila Desidério. Ela não é mais impressora, ela é uma pessoa que toca qualidade numa gráfica, mas a Camila estava lá e ela foi um exemplo tão bacana, e eu querendo falar para ela, mas olha que coisa, e ela com receio, porque o que é normal? Uma moça bonita, o cara se aproximar, ele quer chavecar, ele quer jogar charminho e tal, e eu tava falando assim, Camila, obrigado, que bacana, que coisa sensacional você fez pelas minhas alunas. Não por acaso, essas duas, mas a Sabrina, elas estouraram no mercado, elas estão super bem, elas cresceram profissionalmente, foram em frente, mas aquele exemplo lá da Camila foi determinante. Então eu tenho absoluta certeza que os exemplos de mulheres de impressão serão determinantes para outras mulheres, para quebrar a barreira. Então a gente ouve, muitas vezes a gente ouve não no Printcast. É isso. Perfeito. É isso. Vai quebrar, que legal. Eu vou compartilhar um link com vocês, eu não sei se vocês conseguem colocar um link lá no podcast para as pessoas verem o vídeo. Conseguimos. Tem um vídeo que é um vídeo, eu acho que é espanhol, se não me engano. E ele fala exatamente sobre isso. Pergunta para meninas, acho que eu compartilhei esse vídeo lá. Foi. Pergunta para meninas o que elas querem ser quando crescer. Meninas pequenas, né? E aí elas começam a falar algumas profissões e tal. E aí depois eles pegam uma foto de uma cientista, de uma astronauta, e perguntam o que elas acham que aquela mulher é. Mais ou menos esse conceito. E elas nunca dizem isso, astronauta, cientista, engenheira, falam outras profissões de mulher. E aí depois no final a mediadora fala que aquela ali era uma engenheira ou que era uma cientista. E aí a menina, eu não sabia que tinha uma mulher astronauta. Aí fala, eu queria ser astronauta, porque é isso, é o exemplo. A gente pega o skate, a Raíssa. Há uns anos atrás, vocês tinham alguma menina skatista? Não tinha. É isso, porque quando a gente é pequena, a gente olha, a gente se espelha em alguém. Né? A gente e todo mundo. E quando você não vê um norte, eu não vejo nenhuma mulher gráfica que cresceu, como esses nomes que vocês... Isso é ouro. Essas meninas têm que estar com holofote em cima delas, construíram carreira, virou controle de qualidade numa gráfica. Isso é demais pra gente, isso é história, né? Conta aquela história da cortadora. Foi. Eu fiz um vídeo, né, para divulgar o Mulheres de Impressão na página da Nittoli, e aí a gente recebeu um comentário de uma moça. Eu acho que ela deve ser mais nova que eu, talvez. Eu ainda não consegui o contato dela, a gente vai falar com ela, que ela falou que ela trabalha numa gráfica e ela queria fazer curso de guilhotina, porque ela queria manusear a guilhotina, ela queria cortar papel na guilhotina. E aí quando ela foi fazer o curso,
ela foi julgada, recriminada do tipo, como assim, mulher não corta papel, mulher não opera a guilhotina, né? E que ela foi persistente, né? E que dentro da gráfica também teve olhares, né? Dentro da gráfica que tipo, não, mas como assim? Mulher operando uma guilhotina? Não faz sentido. E ela foi atrás do que ela queria, ela fez o curso que ela queria. Hoje, na indústria que ela trabalha, acho que são mais de 15 mulheres que são líderes dentro da produção. E aí, quando ela viu todo o movimento, ela mandou uma mensagem agradecendo. Ela falou assim, nossa, obrigada por tudo isso, porque eu já fui julgada, eu já fui recriminada por querer isso, e agora vocês estão dando, tipo, coragem pra gente fazer e mostrar pra todo mundo que a gente é capaz sim. E a gente tá falando de uma guilhotina. Pode ser uma offset, pode ser uma corte-vinco, pode ser uma coladeira. Né? A minha irmã mesmo, a própria Tati, ela fez o curso de empilhadeira. Porque quando ela começou aqui, ela foi para ajudar a parte da logística. Você tá vendo o dia que ela contou essa história? E aí ela era a única mulher no curso de empilhadeira do Senai. E aí as pessoas achavam até estranho. Falavam, gente, o que é isso? Saiu uma matéria no Senai falando sobre a minha irmã, que foi a primeira mulher a operar uma empilhadeira dentro daquele Senai. Tipo, nunca tinha tido uma mulher fazendo o curso de empilhadeira. É o medo, né? É o julgamento de tudo. E a Tati, ela é super dinâmica, ela adora, aprendeu tudo, já trabalhou na qualidade, já trabalhou na logística, hoje ela é vendedora. Então, assim, não tem cargo, nome, não tem nada. É isso. O que você vai fazer, faz. Não tem por que não fazer. Né? E aí saiu pra história. Ela até ganhou do professor dela uma mini empilhadeira. Como, tipo, a primeira mulher que, né, manuseando uma empilhadeira. Enfim, muito legal, entendeu? Então, muito tem legal. Que dar voz para essas mulheres mesmo e elas estão se encorajando. Tá. Tem uma história, aquela história que eu postei essa semana. Uma história muito também. Legal também. Agora eu não estou muito ativa no LinkedIn, que não está dando tempo, mas eu sempre procurei ser um pouco ativa lá e algumas mulheres me seguem de gráficos, né? E eu recebi em abril uma mensagem de uma menina que trabalhava no orçamento e que ela falou que o sonho dela era ir para Drupa e que ela estava pensando em ir sozinha do bolso dela. E eu falei, vai, tem uma força, vai. Se precisar de mim, eu tô lá da data tal a data tal. Aí ela, poxa, não, eu acho que eu vou antes e tal. Eu falei, vai. Se é seu sonho, agarra nisso, fica poucos dias, a gente sabe que é caro, mas agarra e vai. E ela foi. Tem uma semana, não sei mais ou menos, ela mandou uma mensagem pra mim, que foi promovida gerente comercial da gráfica. Que fera! E, gente, tem a ver, porque eu costumo sempre dizer lá para minha equipe, para quem eu converso em mentoria, que quando você é proativo, quando você mostra paixão, quando você mostra interesse, quando você se doa, alguém vai ver. E se não for ver ali, alguém de fora vai te ver. E o Printcast ajuda nisso, né? Então, vencer o medo. Ela queria, na verdade, que alguém acolhesse ela e dissesse, vai. Conta comigo, vai dar certo. Era isso, era uma palavra. E ela falou assim, não, das primeiras pessoas que eu estou compartilhando com você, porque você diretamente tem. Eu falei assim, não, eu não tenho. É você. Eu falei para ela, é você. Sim. Foi coragem. E é isso que às vezes falta, sabe? Para muitas mulheres, é coragem de se mostrar. Não é fácil, nem todo mundo gosta. Exato. Né? Mas tem que ser. O grande impressão está dando ser feito cascata, né? Você com falando inicialmente certeza. que no escopo inicial ali era diretoras, presidentes, novas, enfim, né? E até falando porque nós vivemos num país culturalmente, já fui agora aqui, que joga um pouco contra, joga bem contra isso, eu acho que muito mais no passado, isso foi melhorando, mas ainda assim tem essa questão cultural. E um país completamente hostil em muitas situações, muitas coisas, né? Falando até de mercado de trabalho, né? Você comentou que as empresas que estão hoje de são cerca de 70 empresas, tem um faturamento anual de 4,5 bi aproximadamente. Quase. Eu estava lendo, Robson, que as empresas listadas, sempre que no mercado gráfico, só dá um panorama geral, as empresas listadas nas bolsas, que são obrigadas a compartilhar seus resultados, né, tiveram um lucro líquido em 23 de quase 500 bi, todas juntas. Porém, de impostos, essas empresas pagaram mais de 700 bi. Então, ou seja, o nosso sócio, ele não quer saber se tem prejuízo, não quer saber nada, isso torna o ambiente hostil. Não, isso está falando números, mas hostil juridicamente, trabalhista, entre outras coisas, né?
Isso mostra o quanto é mais difícil para nós todos brasileiros. E quando uma mulher, ela se expõe a... Você trouxe o número de 50% de empreendedores aí nesse universo de empreendedorismo, né? Se expõe a isso, é um risco total. Ela está colocando não só a questão do Brasil, que é para todos, mas essa questão cultural que é muito forte. Exato. Que é muito difícil, pô, não quer expor, não quer aparecer, precisa de um apoio, precisa de uma palavra. E a mulher de impressão, certamente tem esse efeito cascata de transmitir isso. Sim, ó, com certeza. E tem um dado da Rede Mulher, da Ana, que fala que quando uma mulher é líder, ela puxa outras mulheres com ela. Porque essa coisa que mulher compete, mulher compete, mulher muito competitiva, não sei o quê. Tipo, não dá muito certo, muita mulher junto, né? Isso até é verdade. Em alguns ambientes. Dependendo é mesmo. Mas não quando existe um objetivo em comum. Exato. Como, por exemplo, é o nosso. Nosso objetivo comum é melhorar a gestão, elevar o faturamento das gráficas ali que são comandadas por mulheres. Esse é o objetivo. A gente quer melhorar, né, a nossa indústria, a gente quer aumentar esse faturamento, claro. E essas colaboradoras, elas estão chegando pra gente. As gráficas as meninas estão fervorosas. E aí, estou tendo muito cuidado em falar com as que me procuram as outras participantes, que esse ano é da liderança, mas que ano que vem nós vamos fazer ações também para as mulheres das gráficas, para as colaboradoras, né? As líderes, a gente ainda não desenhou 100%, mas nós vamos fazer eventos itinerantes pelo Brasil, com os nossos patrocinadores, falando de temas específicos, em que nós vamos dizer quais são esses temas. Top Coat, vocês aí, ó, super potencial falar desse novo verniz, ganhador de prêmio também. A gente vai fazer jantares para falar especificamente, tecnicamente e comercialmente de um assunto. E isso a gente vai fazer em diversos lugares do Brasil. Vamos fazer o evento do final do ano também, no ano que vem. Esse evento é de novembro? De novembro. Quem serão ali as palestrantes, né? Como é que vai ser ali todo o evento? Quer falar? Gente? Quer falar? Fala. Posso falar das duas confirmadas. Claro, porque a gente está fazendo um suspense com porque tem uma que a gente não... liderança feminina, que é o tema mais esperado. Esse a gente está fazendo um suspense. Bom, o evento vai ser dia 1º de novembro, né? Conforme a Rê já tinha falado, a gente tá com um espaço muito bacana onde vai ser realizado o evento. Depois das palestras que vão ser feitas, que a gente vamos ter ali 3 temas, né? Fechados já para a gente compor essas palestras, e depois um coquetel onde a gente vai ter um tempo ali para ter realmente esse networking, essa troca com todos os participantes, os patrocinadores e tudo mais. Das duas confirmadas, a gente tem a diretora da Gympass, Beatriz Padrão, que vai trazer o tema, né, falando sobre prospecção, vendas, né, a dificuldade de prospectar e vender no mercado atual, né, no mundo hoje, voltado especificamente, obviamente, para as mulheres. E a gente tem também confirmada Mariana Reis, né, que ela é da CEO da Up Talent, que cuida da parte também de liderança, ESG e recursos humanos, pessoas e toda essa parte para poder abordar esse tema também para a gente. As outras a gente ainda está no suspense. Mas quantas palestras? Vão ser três palestras. Três palestras. A última é de liderança feminina. Isso. E a gente vai trazer uma pessoa de impacto. Podemos falar isso. Essa a gente quer trazer com bastante E esses temas, força. Eles foram escolhidos pela gente do grupo, né? Houve uma votação e os 3 temas, na verdade os 4 temas principais a gente selecionou. Só que como é um tempo, uma tarde, a gente, para fazer um material de qualidade, a gente preferiu fazer 3 só palestrantes, com um tempo maior cada uma, para poder ter um retorno maior de conteúdo, né? Queria falar... Preciso falar, fica aqui para todas as federações do Brasil. A Firjan, no meu estado, Rio de Janeiro, cedeu a Casa Firjan, que é um lugar incrível. Dá um Google aí, pessoal.
maravilhoso no Rio. Eles cederam o espaço todo pra gente. E isso foi o primeiro apoiador do Mulheres de Impressão, inclusive. Estava o presidente da federação e o diretor, um dos diretores estava com a gente na Drupa. Eles foram lá conhecer a indústria gráfica, que não conheciam. Saíram apaixonados, querendo investir. E eu comentei com ele, a gente fez um encontro, né? Na verdade, o nosso primeiro encontro do Mulheres de Impressão foi na Drupa. Nós reunimos 25 mulheres. Tivemos o prazer da nossa musa, presencialmente, da nossa musa Silvia, da Heidelberg, inspiração. Ter uma mulher no comando de uma multinacional. Verdade. Alemã. Verônica também, gerente nacional de vendas, e era uma das que estavam com a gente lá, e são mulheres de impressão, né? E aí esse diretor, quando eu comentei com ele, não, hoje à noite eu vou encontrar com as mulheres e aí comecei a falar para ele o que era, e ele falou assim, você pode contar com a Firjan, o que você precisar, você conta com a Firjan. Então é isso. Então a Federação das Indústrias apoiando, e eu espero que de outros estados também nos apoiem nos próximos eventos que a gente for fazer. E no pós, como a Jéssica falou, depois dessa tarde, a gente vai para um coquetel numa mansão, num bairro do Rio, onde você tem uma visão do Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Baía de Guanabara, um lugar assim maravilhoso, e a gente está preparando algo para ficar na história. Memorável. Primeiro de nós, Que bacana, gente. Essa é a Elas ideia. podem contar com a gente. Um podcast que a gente puder colaborar, certamente. Posso convidar? Todos os Posso convidar esforços eles? do Printcast. Para eles irem lá no evento? Claro que pode. Posso? Então vocês dois estão ao vivo não, né? Tá gravado. Ao vivo não, e É combinado. não tá combinado. Gravado e a cores. Vocês estão convidados para ir na nossa festa, que não é festa, é um coquetel de relacionamento, né? E vai ser um prazer ter vocês lá. Que legal. De tarde não, porque de tarde é só mulher. As palestras vão ser só para as mulheres. E à noite a ideia é que a gente consiga aproximar, né, Jé? Isso. Porque às vezes a gente está na gráfica, a pessoa do comercial chega para fazer uma visita e sempre muito corrido, você não consegue às vezes criar um relacionamento. E vendas é relacionamento. Para você ter uma coisa perene, né? Então a gente está cuidando muito bem desse momento para que os nossos patrocinadores consigam se aproximar dessas gráficas, criar relacionamentos para que ou atingir às vezes gráficas que eles não tinham na cartela de clientes deles, e os que já tinham, que consigam estreitar esse relacionamento, né? Para que seja cada vez mais duradouro, de confiança, porque é isso que a gente procura. Na verdade, a gente tem parceiros, né? Sim. Top Coach, por exemplo, é seu grande parceiro. Sim. Não é? Então, isso é o que a gente busca. Não é só o patrocínio. A gente não está interessado só no dinheiro. A gente está interessado nisso, em construir valor para essas marcas que estão com a gente ali. Sim. Que Exato. bacana, gente, sensacional. Nós temos muitas coisas em comum, que é nós criarmos coisas a partir de uma necessidade e de uma indignação, que é o que move a gente. Isso é a maneira positiva de lidar com a adversidade. Tá difícil? Vamos para frente, vamos resolver e vamos criar um jeito de derrubar as objeções, as dificuldades e unir as pessoas, né, Robert? O maior valor é esse. A indignação, ela, de certa forma, ela quebra muito barreiras quando a gente decide a lidar de frente com isso, né? Eu já dei esse exemplo alguma vez no podcast, né? Com certeza o Henry Ford estava indignado com as pessoas cocheiros do cavalo. Vou fazer um carro. Com certeza os cocheiros na época criticaram ele pra caramba. Vou perder meu emprego. Aí as pessoas estão A pessoa que criou isso aqui estava indignada, mas ele movimenta uma indústria de milhões, já emprego pra caramba, enfim. Então é a indignação que quebra barreiras e faz a gente estar evoluindo. Então é muito legal ver esse movimento surgir e certamente crescer. Você já falou de alguns desdobramentos aí pro ano que vem, né? Mas eu acho que o foco total hoje é o evento. É o evento. Você está fazendo esse alinhamento total que você comentou.
E pode contar conosco, eu fico muito feliz em estar batendo esse papo, estar conhecendo um pouquinho mais de mulheres de impressão, estar podendo compartilhar um pouquinho também de mulheres de impressão. E se tiver alguma coisa, né, que vocês queiram acrescentar, que a gente não conversou, que a gente não acabou não perguntando, fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui, eu anotei algumas coisas para falar, vamos ver se eu falei tudo. Fique à vontade de olhar fora. Né? Eu queria que a Jéssica falasse de como é que está sendo essa construção da comunicação. Acho que é o meu maior desafio do ano. A loucura também? Pode falar sobre... Comentamos no início, pouca pessoa disposta a pagar preço. A isso. Renata comentou o exemplo de domingo à noite. Eu acho que, na verdade, a maior loucura de tudo isso é que... Eu ia até introduzir isso em algum momento, mas aí a gente, né, discorreu super bem o bate-papo. Quando a Rê falou do evento, as mulheres queriam falar disso. Eu quero falar que eu sou de mulheres, que eu estou com mulheres e tudo mais. Aí a Rê veio pra mim e fez assim, vamos criar um template. Ela me chamou no WhatsApp ali, no privado. Não fui eu não. Foi. Foi não. Foi você no template. Foi. Acho que foi a Jumaia. Não, foi você que me chamou. Então foi a ideia da Jumaia. Pode Jumaia, ser. você A Ju também, maravilhosa. Vamos criar um template para as mulheres pôr a foto ali no fundo e a gente dispara isso todo mundo na segunda-feira. Aí eu, peraí. Aí ela me mandou mensagem, Jéssica, você criar um template rapidão? Eu falei, eu consigo. Tava na loucura no dia a dia, não sei o que, eu abri aqui o Illustrator, criei o template. Joguei no grupo, aí mulherada criando, mandando com a fotinho. E todo mundo fazendo a foto, gente, segura isso aí. Aí já vai postar todo mundo junto na segunda-feira. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei, Rê, e será que eu uso os botões? A gente vai postar isso na segunda-feira. Só que, e o conteúdo da página? Ela, não, porque meu produtor tá falando com a agência, tá não sei o que, nananana. E eu falei, a gente vai estourar um monte de mulher postando sobre mulheres de impressão e aí não vai ter lá algo pronto. Né? Ela, nossa, você tem razão. Peraí, fala com o produtor. Como vocês pensam em tudo. Aí ele me ligou. Oi, Jéssica, tudo bem? A Renata passou seu contato e tal. Eu falei, então, eu tenho uma agência e eu faço parte de estratégia social media para os meus clientes fora da Nitoli, para a Nitoli, enfim. Aí ele, não, é você, tá decidido, não tem por que ser outra pessoa. Você faz comunicação da área gráfica, você é uma das mulheres de impressão, você tá no comitê das líderes, então assim, tá feito. Só que isso era uma sexta. E o post de todas as mulheres ia ser na segunda-feira. Aí eu, Anderson, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Tipo, segunda-feira esse povo vai entrar na página e tem que ter coisas na página. Aí ele, você tá entendendo? Eu, tô entendendo. E a gente começou a construir todo esse conteúdo. Eu e ele ali, numa sexta-feira à noite. Sábado foi construção de site. Domingo foi subir tudo no ar. E assim, normalmente eu faço um cronograma para subir um post por dia, né? Fazer aquela historinha bonitinha, contar o storytelling. Aí eu e o Anderson fez assim, o feed já tinha, tipo, publicação para uns 10 dias. Aí ele fez assim, ô Gé, vamos subir tudo hoje? Porque daí na hora que entrar, a história já tá contada. Meu, que loucura. E aí foi dia após dia, assim, LinkedIn. E-mail marketing da Abre, né? A Abre entrou com a gente como parceira para divulgação. A gente, nossa, tem que fazer o conteúdo, mandar conteúdo. E os logos, aí começa a entrar patrocínio. Patrocinador, fechou patrocinador, tem que divulgar, não sei o quê, assinatura de e-mail. A gente não parou. Aí a Mila, que tá nos filmando, conteúdo, não, eu faço as legendas. Luiz, eu faço as artes. Anderson, prova, não, na prova, faz isso aqui. Nossa, a gente tá assim todos os dias. Desde então a gente não parou mais. Muito bom. Então, assim, maior desafio eu acho que tá tendo de tudo isso é um aprendizado também. Porque daí os próximos, com certeza, a gente já vai ter criado uma casquinha desse. Sem dúvida. Aqui é antes feito que perfeito. O fundador do LinkedIn, Reid Hoffman, ele tem uma frase que, quando eu li a primeira vez, eu falei, isso não fica esperando o momento certo. O momento certo nunca vai existir, né? Isso é utopia, né? Exatamente. Se você não tiver um pouquinho de vergonha, talvez o termo não seja vergonha, mas ele usou esse termo. Se você não tiver um pouquinho de vergonha do seu início, você começou tarde demais. Exatamente. Então é isso, vamos lá, vamos fazer acontecer e assim as coisas vão. E a gente está num mundo com uma constante evolução, que não para, né? Se a gente para você pegar nos últimos 40, 50 anos, o que mudou absurdamente. Se antigamente um tempo de
de uma tecnologia para outra levar uns 10, 15 anos, hoje são meses. Então, assim, para que isso Exato, não dá. Acontecer. Exatamente. Então, o maior desafio aí dessa comunicação também é que normalmente a gente fala quando a gente tem uma estratégia de comunicação, do que fazer nas redes sociais. A tecnologia está aí, a gente tem que usar ela da melhor forma possível para a gente poder alcançar o maior número de pessoas para o nosso movimento. É que a gente tem que parar ali para estruturar e pensar nisso, só que a gente não tem tempo para fazer isso. Porque vai acontecer, já está acontecendo. Gente, o que vocês fazem da meia-noite às 6? Exato! Eu costumo falar que apesar da Modelo Brasil estar lá ordem e progresso, para qualquer coisa na nossa vida profissional, no caso da minha impressão, é progresso em ordem. Vamos progredir e a gente vai colocar na casa em ordem. Isso. A gente vai progredir, está de braço, de expertise, de complementariedade. Exato. O começo é doido, é assim mesmo. E a gente vai entendendo o nível de coisas que a gente precisa. A gente vai do nada precisa disso, precisa disso. Estrutura, manda, deu certo. Então, vamos indo. Eu fiquei com medo, assim, quando eu comecei a ligar para as mulheres, a mandar mensagem, fiquei com medo. Eu fiquei com medo de não aceitarem mulheres de impressão, de ser uma loucura só minha. Isso é loucura minha. Tipo, a gente sempre, só eu sinto isso. Não é possível que essa pressão seja só em cima de mim. Não pode ser. E aí, todas, não teve nenhuma que não tenha me contado. Pena que o dia do evento é curto, porque se desse para contar todas as histórias que eu ouvi do falecimento dos pais, de situações mais complicadas, que foram pegos de surpresa, de assédios, de trabalho com o marido, N coisas, assim. Cada uma vivenciou num evento, mais de uma até, num evento uma situação bem parecida, assim, de se sentir totalmente deslocada. Uma esse ano na Drupa entrou num stand e o cara perguntou se ela era mulher do dono. Só que ela era a dona e o cara era marido dela. Tava acompanhando ela, né? Coisas assim que não podem mais acontecer. Então, isso é um movimento e é um manifesto também, né? De ver quem somos, né? Botar nosso rostinho ali. Na indústria, nós somos 25% dos cargos de liderança da indústria inteira. Da gráfica a gente ainda não sabe, mas a gente vai saber. Nós somos 52% da população, só que a gente é 48%, mãe dos outro 48%. Eu ia falar exatamente isso. Para o cara que não respeita e não dá o devido valor para a mulher, a gente sabe, infelizmente, tem alguns caras assim, mas é importante o cara pôr a mão na consciência e lembrar que ele veio de uma mulher, ele é fruto de uma mulher. Então, todos nós, isso não pode acontecer, de fato é inaceitável. Vocês, eu estou me lembrando de uma frase que eu li hoje de um colega de marketing de uma empresa que a gente representa, que ele disse assim: eu sonhei que se eu criasse os meios, as pessoas viriam. É o que vocês estão fazendo. Vocês estão criando o meio, vocês criaram o ambiente e agora é só abrir o braço e acolher todas as mulheres que virão até vocês para contar as histórias, para se fortalecer, para compartilhar, para empolgar as outras, para incentivar. Isso vai ser sensacional. E a gente quer estar junto. Tem tantas histórias, né? Quem sabe vir um livro depois. E vocês... diferentes, talvez, de pessoas. Mas... Sim. E vocês, homens, têm uma representatividade tão grande nisso, né? A partir do momento que muitas vezes vocês podem até ter hoje na equipe de trabalho de vocês ou algum amigo que não sabe se comportar ou que tem alguma atitude que não é legal, quando vocês chamam a atenção desse cara, vocês estão mudando as coisas, sabe? Não sei se vocês têm filhas meninas, eu só tenho menino, você tem menina. Minha menina. Então, é a gente perpetuar isso para que a gente possa ter... A ONU diz que a equidade de gênero só vai acontecer em 500 anos. Só que a gente não tem 500 anos. Não. Os antecedentes. É hoje, é agora. E vocês são nossos aliados.
Sobre isso, eu queria até fazer um parêntese aqui sobre essa coisa do homem e mulher. É natural você se interessar por alguém, só que você tem que saber se portar, né, numa situação e separar quando você trabalha com uma pessoa, né, quando você está num evento, como é que você se porta. Você pode ter interesse, enfim, abordar de uma outra maneira, né, se a mulher não for casada, enfim, né, mas acho que acontecem casamentos. Lá no grupo tem mulher que é casada com que trabalha dentro da gráfica, né? O marido conheceu o marido dentro da gráfica, isso é normal, pode acontecer. Mas as coisas perdem às vezes e o mundo ele está ficando chato por conta disso, por conta dos excessos, né? Na Drupa teve um fornecedor que virou para mim e falou assim: nossa, como você tá bonita, como você tá elegante. Nossa, eu falei, poxa, muito obrigada, fiquei feliz com aquele elogio, né? Um elogio foi genuíno. Umas 2 semanas depois que eu voltei de viagem, ele foi na gráfica, eu não pude atendê-lo, ele falou com meu pai, ele foi lá me pedir desculpa, porque ele tinha me elogiado. E aí meu pai, ele foi embora, meu pai, como assim, pai? Ele achou que ele extrapolou, olha como é que o mundo tá ficando. Não pode nem elogiar, né, de uma forma sincera, que talvez seja algo que está fora do normal. Pois é. Mas então, existe uma responsabilidade masculina nisso. E a gente tem que corrigir esse cara que ele não sabe diferenciar o que é... Poxa, como você tá bonita hoje Ai, tá bonita hoje, hein? Não é? Isso aí. Mas é isso. Eu tô falando aqui de uma maneira descontraída porque eu sou assim. Mas isso é sério. Isso é sério. O cara que fala tem hora de ficar tocando aqui. Nossa! Sabe o que eu penso? Eu posso estar completamente enganado, por favor, me corrijam aqui mesmo, tá? Existe sim uma questão aí estruturada e muitas vezes até velada. Uma questão de sociedade que vem carregando, muitas vezes nossas falas, quando a gente vai dar exemplo, e eu me coloco nisso, eu me policio nisso, já comentei isso com o Robson, que a gente grava ali, a gente está aparecendo, a gente tem um papel ali, dependendo de qualquer coisa, que a gente quer ou não. E quando a gente vai citar exemplo, ele fala, não, quando o cara está fazendo isso, por que cara? Porque cara remete a homem, né? Por que homem? Por que não quando a pessoa está fazendo isso? Quando a pessoa faz isso? Quando a pessoa pensa assim, para dar um exemplo geral, normalmente usamos termos masculinos. E isso já é uma coisa ali que vem e a pessoa tem que, talvez não, certamente foi elogio sincero, mas talvez na cabeça dele foi, putz, foi sincero, foi genuíno, foi super de boa, mas será que eu passei? Porque a gente meio que se cobra nas atitudes nossas, tipo assim, será que eu tô indo? Então isso acaba sendo uma consequência até natural de quem se preocupa em realmente trazer essa equidade. Exato. É isso mesmo. Perfeito. Gente, já tem mais alguma coisa? Muito obrigado. Tem mais coisa, Renata? Se tiver, por favor. Não, eu anotei um monte de números, que eu gosto de números, mas eu não consigo. Por favor. Eu quero fazer... outros números, posso? Por favor. Não é muito... Você é o nosso número. Não é muito com contexto gráfico, tá? Contexto de indústria, tá legal, então tá bom. Porque estávamos falando aqui de mulher desbravadora, 50% de terrorismo, mulheres que fazem acontecer. Enfim, falei do país, não, um país super hostil, né? Vou trazer alguns outros números, Robson. Nós temos um pouquinho mais de 200 milhões de pessoas, de habitantes, né, no nosso país. Desses, um pouquinho mais de 50%, uma parte ali, se não me engano, pelo menos 60% são beneficiários de Bolsa Família, entre outras coisas, mais uns 40% ali aposentados, pensionistas, entre outras coisas, mais uns 10, 12% servidores públicos. Todos eles, obviamente, pagam impostos quando vão comprar as coisas ali, mas todos eles também recebem os seus devidos salários de impostos de quem está produzindo, né, literalmente. Dos outros 100 milhões que restam, cerca de 60 a 70 milhões são os que literalmente produzem e geram Produzem impostos. algo. Os outros 40 ficam em torno de crianças, adolescentes, os neném do Brasil, infelizmente tem muito neném, né? E nós estamos em frente de empresas que somos demonizados. Que arranca o couro, e que não sei o quê, você fica todo mundo por igual. Cara, se você tem uma empresa bilionária, maravilhosa, porque na nossa realidade aqui hoje, vamos dizer assim, né? O que eu quero dizer, cara? Por tudo isso que envolve, para todo mundo, não só mulheres em obra, quando vocês têm essa atitude de mostrar a cara, de falar, peraí, a coisa está errada, a gente quer ter uma representatividade, a gente tem capacidade, tem um monte de mulher aí que está no anonimato porque não gosta de aparecer, ou até porque não tem voz.
E vocês trazem isso diante de um cenário cultural difícil, né? Pelo que eu até comentei, muitas vezes estruturado, velado, e num país que joga muito contra o empreendedorismo, contra os profissionais que querem fazer diferença, que querem gerar emprego, gerar receita, e aí vai, todos nós aqui contribuindo com o PIB, enfim. Cara, é algo digno de parabenizar vocês pela coragem, de mostrar a cara, de ser exemplo, de fazer acontecer, de no início ali, falou, pô, é normal a gente ter essa dificuldade, porque as coisas vão caminhando, vão pegando tração, isso faz parte, né? Então, desde já, mesmo que não tenha mais nada a acrescentar, Renato e Jéssica, quero parabenizá-las, tá, pela Mulheres de Impressão e desejar vida longa, com certeza terá, e que pode contar com a gente no podcast, Top Coach, estamos aí conversando, pode contar com a gente, se não for na forma de patrocínio, mas de alguma outra maneira. Então, pode contar com a gente e desde já parabéns por tudo, tá? Esperamos vocês, então, dia 1º de novembro. Eu agradeço muito pelo convite. Vai ser um prazer ter vocês lá, vocês fazerem parte desse momento, porque eu acho que é isso que a gente está construindo, né? Exatamente. A gente trazer, a gente quer os holofotes em cima das mulheres de impressão, Sim. mas a gente quer também em cima dos nossos fornecedores, porque sem eles... Nada roda, né? Olha que sistema forte. Né? Exatamente. É isso. E tem que amar muito a Precisa de indústria. vocês. A indústria é incrível, seja ela qual for. A indústria é incrível. E a nossa Aqui vem de uma expressão. indústria, aqui vem de uma indústria. Quem que não vem de uma isso, indústria? Isso aqui vem de uma indústria, vamos comer daqui a pouco. Opção, maravilhoso, mas aqui nós temos um pequeno ritual, tá? Tá. Simbólico, tá? Agora vocês estão carimbadas Opa! na comunidade do Printcast. Todo mundo recebe um carinho. Vocês estão fazendo um carinho. O selinho. Selinho, a gente coloca lá. E vocês são as mais novas queridinhas do Printcast. Ah, Essa história de queridinho e queridinha foi engraçado. Foi uma mulher que a gente Viviane entrevistou. Baiarelli, trabalha com a Fernanda na Bogotá. A Viviane, uma vez a gente estava conversando e ela falava assim: ah, vocês são os queridinhos. Não, brincadeira. Mas por que ela? Não, pô, todo mundo fala de vocês e tal, vocês são os queridinhos, não sei o quê. Começou com uma brincadeira e a gente passou a ouvir isso de outras pessoas. Então a gente assumiu que o Printcast é o canal queridinho do Instagram. entendi. Assumiu como agora. o slogan era o podcast do Mercado Gráfico, agora é o podcast Queridinho. Do mercado gráfico. Obrigado, Viviane. Valeu. Muito bom. Gente, muito obrigado. Se quiser Obrigado. fazer as considerações finais, Obrigada. fiquem à vontade. Caso contrário, a gente vai comer esses donuts. Só sinto muito, galera. Quem quiser, tá aparecendo aí o QR Code, é só meter ali a câmera ali, mas já pode WhatsApp desse quiosque aqui, desses donuts maravilhosos. onde é o quiosque? Tem o telefone também, para quem não consegue ler o QR Code agora. Onde Enfim, fica o tá? quiosque? Fica no metrô Itaquera, piso térreo ali, só entrar. O que eu falei? Metrô. No shopping metrô Itaquera, entrando no shopping ali, piso térreo, os donos deliciosos, com diversas coberturas, recheios, enfim, pedidos corporativos estão aí. Galera, muitíssimo Vou obrigado. mandar um recado às duas, para as mulheres de impressão. Vocês, mulheres de impressão, nós queremos vocês com a gente. Venha, vem todo mundo. Muito bom, valeu. Valeu, obrigado, valeu por nos acompanhar. Compartilha aí com a galera, comenta, curta e até a próxima quinta. Valeu!